A cada semestre, os alunos da Univesp devem desenvolver um projeto integrador. Esse projeto é uma atividade curricular obrigatória que, como a própria universidade descreve, consiste na resolução de um problema real contextualizado na profissão em que o curso está inserido, no nosso caso, a pedagogia. Com o tema norteador definido pela professora da disciplina, que é construir um plano de aula guiado pelo Design Thinking, nosso primeiro passo foi selecionar o contexto de trabalho, ou seja, a escola a ser analisada. Escolhemos a Escola Municipal de Educação Infantil Integral Madre Teresa de Calcutá, que fica em Bauru, no interior de São Paulo. Ao visitar a escola, primeiramente conversamos com os principais envolvidos, a diretora, as professoras, as merendeiras e alguns estudantes. Nessa etapa, lançamos mão do primeiro pilar do Design Thinking, que é ouvir. Isso foi feito sempre de forma empática, nos colocando no lugar do outro, pois é muito importante entender a realidade e o contexto das pessoas envolvidas, além de identificar suas necessidades antes de propor alguma solução. Depois, observamos os estudantes e identificamos um problema com a turma do Infantil 5 durante a merenda. As crianças, que têm entre 4 e 5 anos, não consumiam todos os itens colocados no prato, deixando de lado algumas verduras, frutas e outros vegetais, que acabavam indo para o lixo. Ao observar esse comportamento, levantamos o problema que guiou o nosso trabalho. Por que ocorre esse desperdício da merenda escolar? E como evitá-lo? Assim, movidas por essas questões, delimitamos o tema do nosso projeto integrador, Desvendando a Merenda Escolar, uma proposta contra o desperdício. As escolas são locais privilegiados para o desenvolvimento da educação nutricional, pois representam um dos principais contextos sociais em que os estilos de vida são formados. Então, com isso em mente, partimos para os próximos passos. Na etapa seguinte, exploramos o segundo pilar do Design Thinking, que é criar. Para isso, selecionamos referências bibliográficas relacionadas à temática, a fim de encontrar suporte e caminhos para desenvolver uma solução adequada ao nosso problema. Aqui, como aconteceu durante todo o desenvolvimento do projeto, o brainstorming livre de julgamentos foi fundamental. Após a leitura das referências e muita conversa, chegamos a uma proposta de solução para o problema que detectamos. A ideia era criar um plano de aula adaptado que contribuísse para a diminuição do desperdício alimentar e conscientizasse sobre a importância de se alimentar de forma saudável. Para isso, optamos pela utilização de recursos audiovisuais, jogos e estímulos sensoriais, para aguçar a curiosidade e despertar o interesse dos estudantes pela merenda escolar. Para um dia de atividades com a turma do Infantil 5, decidimos incluir uma roda de conversa, apresentação do mapa do Brasil com as frutas produzidas em cada região, um jogo de tabuleiro de chão sobre desperdício, exibição de vídeos sobre alimentos saudáveis e desperdício de alimentos, um teatro de fantoches, uma caixa sensorial para exploração dos alimentos da merenda, cartazes sobre alimentos saudáveis e alimentos que não devem ser consumidos com frequência e desenho individual do prato ideal. É sobre cada uma dessas atividades que vamos falar a seguir. Chegou o momento de colocar a mão na massa, ou seja, de implementar a solução elaborada pelo grupo, o que corresponde ao último tópico do Design Thinking. Para essa prática, chegamos na EMEI Madre Teresa de Calcutá e, enquanto as professoras recebiam as crianças, fomos conhecer melhor os espaços que seriam utilizados. Depois, em nosso primeiro contato direto com a turma, nos apresentamos e iniciamos uma roda de conversa para avaliação diagnóstica, de forma a entender o que cada estudante sabia previamente sobre desperdício e alimentação saudável. Na sequência, apresentamos o mapa do Brasil dividido por regiões e destacamos as principais frutas, verduras e vegetais produzidos em cada uma delas. Tomamos o cuidado de mencionar alimentos consumidos na merenda, para que as crianças pudessem relacionar o conteúdo teórico com o seu dia a dia. Para que as crianças pudessem absorver melhor o conhecimento passado até então, preparamos um jogo de tabuleiro de chão. Nessa atividade, elas jogavam um dado para ver quantas casas andariam.
Em algumas casas havia o desenho de um alimento que deveriam identificar, como beterraba, brócolis, batata. Em outras, havia mensagens de incentivo, como "Parabéns, você comeu toda a comida da merenda. Avance 2 casas". E em outras ainda, mensagens de alerta, como "Você comeu doce antes do almoço, volte uma casa". Assim, a dinâmica do jogo seguiu até a finalização do tabuleiro. Na sequência, as crianças tiveram um momento de lazer no parque enquanto preparávamos a próxima atividade. Ao voltarem para a sala de aula, conversamos mais um pouco sobre o assunto para averiguar o que haviam aprendido até ali e apresentamos 2 vídeos de animação: Gostosuras Naturais, do Mundo Bita, e Desperdício de Alimentos, do Instituto Acatu. Para finalizar o período da manhã, as crianças foram para a merenda comentando que não iriam jogar nada no lixo, o que já nos mostrou que estavam interessadas em tentar mudar o comportamento. Depois do almoço, apresentamos um teatro de fantoches com uma adaptação da história A Princesinha que Gostava de Saladas. Foi um momento de muita descontração e alegria, em que também pudemos analisar o conhecimento adquirido até então. A próxima atividade foi uma dinâmica para trabalhar os sentidos. Dividimos a turma em 4 grupos. Um deles foi direcionado à audição. As crianças deveriam adivinhar qual alimento havia dentro dos chocalhos apenas ouvindo o som do brinquedo. Enquanto isso, outro grupo deveria adivinhar, pelo tato, quais alimentos estavam dentro da caixa. Ao mesmo tempo, outro grupo, de olhos vendados, tentava adivinhar os alimentos selecionados apenas sentindo seu cheiro. E o último grupo trabalhava o paladar ao tentar adivinhar quais alimentos estavam provando sem enxergá-los. Todas as crianças participaram ativamente de todas as etapas. A penúltima atividade foi um tipo de avaliação formativa aplicada durante o processo de implementação do plano de aula. Separamos 2 cartazes. Um deles, com uma carinha feliz, seria para os alimentos saudáveis. O outro, com uma carinha triste, para os alimentos que não devem ser consumidos com muita frequência. Depois, cada criança deveria retirar uma figura de alimento da sacolinha, identificar o que era e em qual cartaz ela deveria ser colada. Ao final, todas as crianças juntas analisaram os cartazes, falando um pouco sobre os alimentos que estavam colados neles. Como última etapa da intervenção, também compreendida como avaliativa, entregamos uma folha com o desenho de um prato vazio para cada criança da turma. Ali elas deveriam desenhar o que consideravam que formaria o prato ideal. Foi muito interessante observar o raciocínio de cada um, como interpretaram de forma singular tudo o que vivenciaram durante as atividades. E também a alegria e carinho que transmitiram ao nosso grupo durante todo o dia, especialmente no momento da despedida. Após a implementação da solução, recebemos uma devolutiva positiva da professora da turma. Ela sinalizou o real interesse dos estudantes sobre a temática abordada, a participação efetiva nas atividades e, principalmente, uma aprendizagem significativa mediante a metodologia ativa utilizada pelo nosso grupo. Acreditamos que a aplicação do plano de aula não encerra o objetivo deste projeto integrador. Ao contrário, ela é o primeiro passo prático para a mudança de comportamento das crianças com relação à merenda, que podem, inclusive, levar os novos ensinamentos às suas famílias e assim ajudar a mudar a realidade do contexto em que estão inseridas.